traz responsabilidades no contexto aí, né, do Governance Officer. Primeiro, monitoramento da conformidade. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso, sim. Bom, esse monitoramento da conformidade é garantir que todas as bases legais e regulamentares e normativas, né, a depender da empresa, você vai ter um órgão fiscalizador, você vai estar sendo fiscalizado de alguma forma por algum órgão, então você precisa estar em conformidade com essa legislação. Então, essa conformidade de governança, é importante sempre destacar que essa conformidade ela vai estar muito para esse olhar das políticas, dos normativos, dos procedimentos, tudo que envolve a governança. Então, esse profissional ele tem que garantir essa conformidade, é papel dele. Perfeito. O segundo tópico que a gente listou foi a políticas e procedimentos que você já acabou de falar. Perfeito. Esse monitoramento de conformidade no contexto dos procedimentos, das políticas, dos aspectos legais, institucionais e fora, externo, que impactam diretamente no nosso trabalho. E é importante destacar que quando a gente fala de políticas, é papel do Governance Officer construir, ajustar quando necessário. Então, esse profissional ele precisa ter essa capacidade de desenvolver todo esse arcabouço, né? Eu vou criar uma política de governança, por exemplo. Então, quais são os aspectos que eu preciso considerar? Quais são as diretrizes que precisam estar previstas dentro dessa política? Então, essa construção, essa elaboração, a implementação, os possíveis ajustes, as adaptações, é papel do Governance Officer realizar no que diz respeito às políticas relacionadas à governança, sempre fazendo esse destaque para que não haja um ruído no cargo, nas atribuições e na função de que esse profissional ele vai ser responsável pela construção de todas as políticas da empresa, né, das organizações. Mas tudo que nós estamos falando aqui é sobre a ótica da governança corporativa. E aí eu estou falando de políticas de LGPD, estou falando de política de diligência, estou falando de política de governança e toda essa estrutura que faz parte da governança de uma empresa, né? Como olhar para essa estrutura? Eu olho para essa estrutura, qual é a necessidade, qual é o tamanho, quais são os documentos normativos que precisam compor essa estrutura, e isso inclui regimentos internos, isso inclui o próprio Estatuto Social. O Estatuto Social é um papel do Governance Officer cumprir, garantir o acompanhamento. Então, tudo que vai ser realizado dentro de uma instituição, dentro de uma organização, precisa estar calçado e embasado nesses normativos. Perfeito. Fluxogramas também, né, de determinados processos. Transparência e comunicação, que seria a terceira grande responsabilidade. A né? transparência, ela precisa fazer parte da rotina do Governance Officer. Por quê? Tendo em vista que esse profissional ele transita por todos esses universos de alta administração, stakeholders, né, incluindo os acionistas, os colaboradores, ele é responsável por garantir que todos os envolvidos tenham conhecimento das grandes decisões, das informações que realmente, obviamente, nesse papel, há informações que são sigilosas e ele também precisa garantir que essa comunicação e que esse sigilo aconteça. Obviamente que nós temos assuntos que são sigilosos, mas isso tudo eu preciso avaliar como eu vou comunicar. Até o que é sigiloso, eu preciso ter essa capacidade de análise. É realmente sigiloso? É sigiloso. Como que eu comunico isso? Como que eu adapto as minhas atas, as minhas informações, as minhas divulgações de relatórios? Como é feito essa transparência? Essa transparência, ela precisa ter clareza para todos os envolvidos, por meio de relatórios, por meio de site, enfim. Eu preciso ter clareza, enquanto Governance Officer, que é o meu papel, que todos confiem nas informações e no que está sendo trabalhado dentro de uma organização. Ah, maravilha.
teve um assunto que nós conversamos há um tempo atrás, Mara, não sei se você vai lembrar bem dessa temática, que era esse desafio de garantir a transparência, mas mantendo o sigilo, mas mantendo o caráter da Lei Geral de Proteção de Dados, como divulgar informações sem divulgar dados pessoais, ou sem, como que isso pode, em alguma medida, prejudicar a formalidade do processo de comunicação. E aí você comentou no café que nós estávamos, né, sobre um modelo de sigilo a partir da LGPD, mas garantindo a transparência. Perfeito. Estou tentando lembrar, se você pudesse lembrar um pouco, porque você foi falando... A gente fala de anonimização? Anonimização. Perfeito. Pronto. Você poderia falar sobre isso? Porque eu, particularmente, achei super interessante. Então, eu acho que muitas vezes a gente perde essa dimensão, né? De eu preciso garantir a transparência, mas tem um dado aqui, só que esse dado é um dado público, eu preciso dizer. Como dizer? Por isso é tão importante que esse profissional ele também conheça de aspectos legais, né? Uhum. É necessário, na verdade, é mandatório, vou dizer que é mandatório. Principalmente quando a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, até que ponto, como você bem colocou, a transparência ela deve ir? Até onde ela deve ir? E é exatamente quando você tem esse embasamento legal da lei que você começa a olhar de outra forma para o que você divulga, para as informações que são tratadas, e isso inclui divulgação por meio de relatórios. E quando a gente fala de anonimização, é uma das ferramentas, vamos dizer assim, que deve ser olhada e que deve ser percebida pelo Governance Officer como uma atuação. Legal. Eu sou Governance Officer e eu tenho que garantir a transparência. Ok, mas a transparência daquilo que eu devo compartilhar. Se é um dado pessoal, se é um dado sensível, e aí isso a gente fala muito no nosso curso, né, na nossa certificação, que por isso nós temos um tópico específico falando sobre LGPD. Porque, além de todo esse conhecimento que esse profissional precisa ter, hoje ele precisa também conhecer as questões legais que envolvem a LGPD. Porque isso vai incluir todo o mecanismo de compartilhamento de informação, como que eu compartilho esses dados, de arquivamento, como que eu vou encaminhar uma pauta, o que eu devo considerar de documento nessa pauta e como que eu vou mitigar o risco, que é o próximo tópico, né? Sim. A gente está falando de risco. Então, eu preciso ter essa capacidade de pensar o tempo inteiro à frente. Sim. Como eu mitigo um risco? Seja um risco de compliance, seja um risco legal e seja um risco também das questões de proteção de dados. Sim. Então, isso a gente fala no nosso curso e é, assim, 1h30 falando sobre questões legais de LGPD exclusivamente. Então, a anonimização e a pseudo-anonimização, que são 2 itens, são uma das ferramentas que a gente utiliza nesse papel de Governance Officer para divulgar e dar transparência a alguns assuntos e algumas informações na rotina. Isso é rotina, não tem específico uma situação, mas é rotina. Opa, isso aqui é um dado sensível, isso aqui é um dado pessoal. Como que eu trabalho com esses dois momentos, quando eu tenho que cumprir, quando eu tenho que garantir a transparência, quando eu tenho que garantir a comunicação. Maravilha. Um exemplo que eu aprendi, né, que tem sido adotado agora nesse processo de anonimização, por exemplo, tem o nome de uma pessoa. Ao invés de você colocar por extenso, você coloca só as iniciais. Então, Jefferson Sampaio de Moura pode ser um JSDM, por exemplo. Ao invés de colocar um CPF inteiro, eu posso colocar 6 números do CPF que estão ali no meio, né? É isso. Então, são algumas estratégias para você trazer a informação, mas garantir essa proteção dos dados. E a rastreabilidade, né? Porque imagina que você, como Governance Officer, você também é o guardião de tudo que vai sendo deliberado e tudo que vai sendo tratado
do ponto de vista estratégico, né? Então, a Sim. alta administração, por algum motivo, deliberou um determinado assunto com uma determinada pessoa em uma determinada situação. Como que eu vou fazer e garantir a rastreabilidade dessas informações? Então, eu também tenho que pensar em rastreabilidade, em guardiã dos dados e das informações e também em proteger o meu titular de dados. O meu não, né? Proteger o titular de dados. É um assunto bem complexo, interessante, mas necessário para a atuação de um governance officer. Maravilha. A quarta responsabilidade que nós listamos foi gestão de riscos, que eu acho que você trabalha muito bem quando a gente traz as outras questões, né? E a última, gestão de pessoas. Então, assim, o que você gostaria de complementar a partir, né, da gestão de risco e gestão de pessoas? Bom, gestão de risco, a gente já vem falando, né, de todas essas mitigações, e esse olhar, ele precisa ser um olhar de estar realmente à frente. Qual o risco de compartilhar essa informação? Qual o risco de apresentar essa matéria, essa pauta para a alta administração? E esse papel, ele precisa ser feito pelo Governance Officer, porque ele é quem conhece todo o fluxo da informação, seja ela quando ela ainda vai começar a ser deliberada dentro, né, no universo do conselho, ainda na diretoria executiva, ou mesmo na área técnica, com os gestores. Então, esse risco ele precisa ser monitorado, e também você precisa ter uma atuação junto às áreas, avaliando se tudo que está previsto nos normativos, nas políticas, nos regulamentos, nas resoluções que são determinadas pela alta administração, se está sendo cumprido. Se não está sendo cumprido, qual é o risco? Então, essa matriz, essa atuação de avaliação do risco, ela é rotina, ela faz parte da rotina do Governance Officer, porque o nosso papel, mais uma vez, é estar sempre com o olhar de mitigar, e não de depois que acontece o problema, a exemplo da LGPD. Quando a gente está falando de LGPD, quando eu anonimizo, ou quando eu faço esse cuidado com a proteção do dado, do meu titular, eu estou mitigando. Isso é um papel e ele precisa acontecer. Depois que acontece, as providências são outras, outros atores são envolvidos, outras deliberações precisam acontecer. Perfeito. Então, o Governance Officer ele está muito mais envolvido em garantir que o risco não aconteça. E como garantir? Monitorando, utilizando ferramentas específicas, e isso também nós falamos muito na certificação. Quais são as ferramentas utilizadas na mitigação de riscos? E quando a gente fala de risco, é diariamente. É desde o envio de um e-mail, desde o encaminhamento de uma informação, desde um atendimento de uma demanda. Então, o risco ele está inserido nas rotinas de todos os profissionais, da instituição. E o profissional de Governance Officer, ele garante que esses monitoramentos aconteçam. Aí, obviamente, nós temos ferramentas, nós temos um mapeamento, nós temos matriz, e são algumas questões que a gente traz na certificação como boas práticas de governança.